suficiente. Diga graças a Deus. Se assentar, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz de Jesus Cristo, amém? Teve um dia que eu estava numa igreja, muitos anos atrás, em Belo Horizonte, e um casal, nosso amigo, nós fomos uma igreja diferente, não sei qual motivo a gente foi, muitos anos atrás, e o pastor pregava sobre prosperidade. Ele pregava como prosperar, e ele deu exemplo de uma mulher que tinha um quintal, que tinha pé de couve, aquele lá, verdinho. E ela vendia 3 folhinhas de couve por 50 centavos. Se ele dando testemunho, eu acho que já deve ter uns quase 40 anos, 30 e tantos anos. Nem sei quantos anos tem isso. E ele dava o exemplo daquela mulher que ela ia, limpava aquelas folhas. E as pessoas vinham, compravam aquelas folhinhas, 3 folhinhas de couve por R$3. E aquela quintal prosperava, aquela mulher sobrevivia daquele quintal com um pé de couve, com 3 folhinhas por 50 centavos. Na época, 50 centavos era dinheiro, gente. Meu Deus, eu lembro que dava para comprar tanta coisa, pacote de farinha de trigo. Eu lembro muito que todo dinheiro que eu ganhava, qualquer coisinha que entrava, eu já fazia listinha do que eu comprava, que era para não faltar bolo, era para não faltar verdura e fruta para os meus filhos, para eles não acharem que a gente estava passando necessidade. E ninguém chegava na minha casa para ficar aquela miserência. Estava comida na mesa, bolo. Então eu fazia muito bolo. Eu fazia os bolos, aí eu já comprava dúzia de ovos. Então eu lembro que 50 centavos, na época, era muito dinheiro. E eu, todo dinheirinho eu juntava, que era para eu não deixar faltar as coisas em casa. Moral da história. Aquele pastor pregou tanta coisa boa. Esse episódio eu não esqueço nunca. Do quintal, da couve. Eu sei que ele falou tanta coisa boa. E eu tomei posse daquelas palavras daquele homem. Que com pouco que a gente tem, faz se transformar em muito pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu saí cheio de fé. E aquele casal saiu reclamando. Criticando o pastor. Eu digo, meu Deus, está louco, é? Meu Deus do céu, quantas coisas boas. Esse homem de Deus falou. Eu estou vendo aqui agora meu esposo falando coisa, né? Olha, prosperando, falando coisa. Deve ser que tem alguém rosnando. Não toma posse. Imagina, eu dizimar R$1.000. Deus me livrai-me. Imagina, eu dizimar 10 mil. Não sei como é que fica a cabeça de cada pessoa. Mas quando o homem de Deus começa a dizer coisas boas, você tem que tomar posse. Aquele casal, a vida dele reduziu à miséria. Se separaram e virou uma tragédia na vida deles. E eu estou caminhando. Eu não posso dizer que foi exatamente por aquilo ali. Mas eu posso dizer que era corriqueira as murmurações deles. Eles eram murmuradores. Eram pessoas bacanas com a gente. Mas eles não se adaptavam à congregação. Tudo deles reclamavam. Tudo deles sabia. Era o bambam da saber. Tudo que se falava, ele já tinha algo na ponta da língua. Eles se estribavam, ou seja, no seu próprio entendimento. E o próprio entendimento dele virou em nada. O fim foi tão triste que eu não sei mais nem o restante. Então nós precisamos de tomar cuidado quando é ministrada uma palavra no altar. Você tem que se dobrar e dizer, meu Deus, o que está dizendo aquele? Eu não estou entendendo não, mas me ajude. Não é ficar vomitando o que está dizendo, que às vezes não está no seu entendimento. Às vezes Deus está querendo trazer uma dimensão tão grande para a nossa vida, mas a gente não, já tem o nosso entendimento. Eu sou o sabichão. Imagina, que eu não quero aceitar. Eu não sei, mas geralmente as pessoas que eu a vejo com essa condição, eu nunca vi dar em nada. Nunca vi. Diga misericórdia de mim, Senhor. Olha, hoje Deus tem um ensinamento para nós. Um
um direcionamento para nossas vidas a respeito de vida com Deus. Vida com Deus. Diga comigo. Vida com Deus. Porque às vezes a gente está aqui na igreja nas paredes. A gente vem para a igreja só para vir na igreja. Mas não é vertical. Não tem ligação. Não é? A vida não está ligada direto com o Senhor. Aí fica essa contendinha de humano. Ai, aí não tem vida. E hoje a palavra é vida com Deus. Sabe, gostoso, assim, que a gente come, fica satisfeito, assim, com aquela barriga gostosa. Ah, que delícia de comida. Hoje mesmo, gente, eu comi uma comida boa, oh meu Deus, que alegria. Aquele contentamento daquele alimento, essa presença de Deus, trazer para nós contentamento em nossas almas, e nós nos sentimos pessoas completas, agradecidas, pessoas sem murmurações, pessoas que quando você chega perto dela dá vontade de não sair de perto, dá vontade de ficar aqui nessa casa, ou casa boa, que casa gostosa de ficar. Oh meu Deus, que povo legal, olha, que casa aconchegante, que povo que tem palavras benéficas, oh, que casa maravilhosa. Esse tipo de vida, assim, de pessoas que a gente quer ficar perto, assim, pessoas cheias da graça, como diz a irmã Bênção lá de Natal, né? Só conta bênção, né? É esse tipo de vida que hoje o Senhor quer nos ensinar a viver, amém? O pastor falou aqui sobre ficar domingo em casa namorando. Meu Deus do céu. Hoje eu vou falar coisa aqui que vai explodir a tampa do balaio. Não é nem encontro de casais, mas a gente vai pegar, porque tem muitos que não vêm meio de semana. E às vezes hoje vai ser um pouco estudo bíblico, né? E a gente vai aproveitar aqui e pegar uns manos. Nós temos que aprender a diferenciar, meus irmãos, o que é vida com Deus e vida nesse mundo natural. A palavra de Deus, ela é uma bússola para nós nos orientarmos, mas nós somos a continuação da Bíblia. Nós não podemos pegar, coisa difícil ler, nossa. Não, a gente olha para a Bíblia assim e fala, meu Deus, eu estou vivendo isso. Isso é muito real, que delícia. Meu Deus, que maravilha, estou no caminho certo, aquela alegria com Deus. Eu nem fico velha. Quanto mais passa, eu quero ficar mais jovem. Porque a presença de Deus é nos deixando. Não, eu quero me arrumar agora. Meu Deus, eu quero me ajeitar. Nem cheguei ao começo, estou começando, viu, gente? Mas eu vou melhorando, cada dia uma vontade. Você sabe que eu sempre falo isso. Mas a presença de Deus, assim, dá aquele sentimento. Olha assim para o meu esposo, fala, mas que gato. Essa semana nós fomos fazer uma caminhada, né? Aí eu cheguei depois, e ele rodando ali na praça, e ele andando. Aí tinha uma mulher bonitona assim, com o carrão. Quando ela viu ele, ela fez. Aí eu cheguei por trás, galopando, que eu faço caminhada assim, né? Galopinha. Quando eu canso, faço umas 10 voltas. Aí um galopinho, dizendo eu que é correndo, né, gente? Meu Deus. Aí eu fui, gatão. Mas tu tá lindo, hein? Ela olhou pra mim assim, assustada. Eu tô namorando com ele, moça. Mas rapaz, tu é gato, que perna linda, hein? Rapaz, tu é gato demais. E a mulher, eu fica quieta, minha filha, em nome de Jesus. Tem dono, tem dono. Eu olho para o meu esposo, eu achei ele bonito, sabe? Quando ele está feio, eu digo, pelo amor de Deus, tu se ajeita. Tira essa barba, arruma aí. Essa roupa está feia, esse sapato, não está combinando. Anda direito. Aí quando eu estou feia lá, aí ele também disse, ixi, está aparecendo. E eu não vou nem dizer isso, meu amor, eu vou melhorar. Aí eu vou dançando para emagrecer. Oh, Deus, me ajuda. Quero agradar meu esposo. A presença de Deus vai nos deixando mais novo, mais alegre. E você olha para as dívidas e fala, está aí, estou fora. Meu Deus, já chega, paga essas dívidas aí, Jesus. Mas você não fica consumido por problema, por dívida, por coisa, por cão. Você é consumido pela alegria, pela graça. Lá em Brasília, quando eu falava isso, ficar feliz, o povo assustava assim. Negócio de viver feliz assim. Viver feliz, gente, é muito difícil. É mais fácil você ficar triste, abatido, se entregar. Tem um velho, 61 anos. Umas velhinhas assim.
do que você dar lugar para que você se alegre, você se levante. Quem nasce a 101 anos, nada, eu tenho 20. Ô, glória, a dor está aí, não quero saber de dor não. Ô, fora, eu estou feliz. Então, meus irmãos, hoje, essa palavra de hoje é para que essa presença nos mova. Sabe, eu vejo pessoas tão jovens, é um desânimo, eu senti, meu Deus, o que é esse povo, Senhor, ajuda. E hoje nós queremos aprender sobre o jejum. Jejum, ele traz isso na nossa vida. Não é mérito meu. Não é porque eu digo assim, ai, eu sou santona, sabe? Agora eu estou fazendo um showzinho de crente para mostrar para vocês que eu estou alegrinha, para me incentivar vocês. Eu estou fora disso de fazer show de crente, de pastor, de pregação. Eu quero ser feliz de verdade. Eu quero estar aqui porque eu estou gostando de estar aqui. Eu quero estar aqui porque, igual ontem, eu vim aqui limpar, lavar, ajudar os irmãos, que eu nunca mais tinha vindo. Sabe, fizemos uma oração de Jesus, eu quero estar aqui, #feliz, porque eu tenho minhas mãos para usar e gastar aqui. O negócio dos irmãos ficar aqui sozinhos e eu lá, eu estava cansada, cheguei esgotada. Eu não estava vindo por isso, mas agora eu vou vir. Negócio de eu estar velha? Não, a presença de Deus nos renova. Diga, eu recebo, Jesus, o renovo. Em nome de Jesus, sobre mim. Primeiro, o verdadeiro jejum, vocês vão ver aqui na Bíblia, que ele traz isso sobre a nossa vida. Mas há pessoas que jejuam há muitos anos. Ele vive amargurado, ele não consegue achar alegria, ele não consegue achar essa virtude, porque ele jejua errado. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 7. Esse povo aqui, eles jejuaram 70 anos. E eles não acharam isso. Eles jejuavam para eles mesmos. Jejum não é deixar de comer. Eu vou ver se eu tenho assim bastante tranquilidade, porque eu começo a empolgar e eu quero ter bastante calma. Ajuda eu aqui, Jesus. Tem misericórdia de mim. Eles jejuaram 70 anos. E a Bíblia diz que Deus não atentou para o jejum deles, porque eles jejuavam para si mesmo. O jejum deles não movia Deus. Deus se distanciou deles, porque eles jejuavam, só deixavam de comer. Mas as atitudes do jejum, eles não tinham. E é isso que às vezes acontece conosco. Às vezes a gente nunca viu ninguém ensinar sobre isso. Amém? Se eu já ensinei tantas vezes aqui, hoje é mais uma vez, renovando isso sobre nós. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, porque a palavra tem que ser dita e explicada. O capítulo 7 de Zacarias diz assim: o jejum que não agrada a Deus. Tem um título em cima aí, acho que tem nas Bíblias de vocês. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, glória. Fica entre Gênesis e Apocalipse, meus amores. Amém, Jesus. Zacarias, perto do Novo Testamento. Oh, glória. Acharam? Posso ler? Diz assim. O título diz: o jejum que não agrada a Deus. No quarto e no ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4, no 9º mês, que é Quisleu. Quando Betel foram enviados a Zerezé, o regem Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuamos-nos a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, versículo 5: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, 2 pontinhos. Quando jejuaste, planteaste
no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim? Peraí, vou ler direito. Foi para mim que jejuaste com efeito para mim? Versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam quando jejuarem? Jerusalém estava habitada em paz com suas cidades ao redor dela, e o sul e as campinas eram habitados? Então aqui no versículo 5, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, perguntou, Deus assim perguntando, foi para mim mesmo que jejuaste? Deus perguntando, vocês não viviam para si mesmo? Versículo 8. Tem um títulozinho na minha Bíblia que fala, a obediência foi a causa do cativeiro. A desobediência foi a causa do cativeiro. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, fala, assim fala o Senhor dos Exércitos. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Assim fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me responderam, me ouviram. Eles também clamarão e eu não os ouvirei. Misericórdia, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhai-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Um lugar onde que era para ser prosperidade, um lugar onde que era para ser bênção, um lugar onde que era vida, a dureza do coração do povo transformou em uma terra desolada, de deserto, onde eles não achavam graça, solução, eles não tinham virtude. Por quê? Qual era o verdadeiro jejum aqui que o Senhor queria? Usar de misericórdia, piedade. Por isso que eu sempre continuo falando, ainda que tenha poucas pessoas aqui, as pessoas acham as pregações daqui pesada, mas não podemos mudar o termo da Bíblia para alcançar as pessoas. O termo que Deus estava usando os profetas não era um jejum que só deixasse de comer. O jejum verdadeiro que Deus queria era que usasse de misericórdia. O versículo 5. Fala a todo o povo desta terra e o sacerdote, quando jejuaste pranteado no 5º mês, o 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuais com efeito para mim? Então aqui o Senhor está perguntando, esse jejum que vocês estão fazendo, foi verdadeiramente para mim? Ou seja, trouxe o benefício? Vocês me alcançaram, Deus aqui perguntando, provocando eles. Ou seja, o jejum que Deus queria, era que, o versículo 10, que não oprimisse a viúva. Aliás, 9, assim fala o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. 10, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um a seu coração, em seu coração, o mal contra o seu próximo. Já viu que fica aqueles conselhinhos do capeta? Fulano está contra você. Aí você fica, é sério? Ah não, ele que tingue. E vai dando aqueles conselhos para o seu coração ficar cheio de ressentimento, de barreiras, de ofensas. Né, como já foi pregado aqui, as ofensas, elas nos deixam frutíferas. E a gente não acha graça mais. A igreja vira um lugar de desolação.
Um lugar onde que é para ser lugar de bênção, de harmonia, de alegria, começa a virar um lugar deserto, um lugar sem graça. A pessoa já não acha mais graça. Hoje Deus quer destravar isso em nossa vida. Ele quer que aqui nós achemos o melhor lugar do mundo. A sua casa seja um jardim regado. O seu convívio com sua família seja um lugar, uma casa cheirosa, aonde você terá prazer de dizer: eu sirvo ao Senhor. E não um peso assim, eu sou crente, mas como diz, eu estou decepcionado, eu estou pesado. Ou que não diga, mas está lá dentro do coração guardada. Cadê o primeiro amor? Cadê a virtude de Deus? Cadê aquela alegria que você, quando aceitou Jesus, você pedia perdão, você perdoava, você carregava a gente nas costas, você trazia, ia no vizinho, fazia algo? Cadê? Sumiu? Então, a vida está se tornando uma desolação. Aqui o versículo 14. Espalhai-os com um tribulhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Olha, eu nunca tive, nem com de casais, a liberdade de falar o que eu vou falar aqui agora. Mas agora eu tenho que falar. Olha para você ver como é sério. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 7, versículo 5. Glória a Deus e aleluia. Por que que às vezes os casais estão se tornando sem graça? Ei, gente, olha, Deus não dá a glória dele a ninguém, tá? Deus não dá a glória dele para o seu marido, para sua esposa. Não dá. É certo que a palavra de Deus, é um assunto muito delicado. Fala que o corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da esposa. Mas quando chega a hora de Deus trazer para a sua vida uma edificação, tem que haver uma mútua concordância. Por isso que eu falei lá no grupo, sem explicação. Converse com seu cônjuge sobre o jejum. Então aqui agora, o que é que diz? Capítulo 7, o versículo 5. Diz assim: não vos priveis um dos outros, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Outras Bíblias falam jejum. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência significa domínio próprio. A pessoa não tem domínio, então não pode demorar muito. Vocês têm que entrar em comum acordo. Por exemplo, vamos fazer um jejum, meu marido, aqui de 3 dias, de 5 dias, de 7 dias. Então, o seu marido não é crente. Você tem que conversar com ele: meu marido, eu preciso de me santificar. Você pode me dar um tempo aí no namoro aí? 3 dias, 4 dias, 5 dias? Quanto tempo você aguenta aí? Porque tem gente que não aguenta, né? A carnalidade é tanta que não dá conta. Então aqui está dizendo que para nós temos que nos separarmos de sexo, por mútuo consentimento, para nos dedicarmos ao jejum, à oração. E isso não demore muito, para que Satanás não tente com a incontinência. Ou seja, você tem que concordar com seu marido. Por exemplo, na minha casa, dia de domingo e terça-feira ninguém namora. Pode abraçar. Dia de culto aqui na igreja, tem aquilo não. De jeito nenhum, em peça alguma. Mas eu estou jejuando todos? Não, é um propósito que a gente tem. Isso há muitos anos. Dia de domingo, nós lá em casa ficar se pegando? De jeito nenhum. Pastora, mas isso é bíblico? É uma decisão minha e do meu esposo. Aqui eu não estou botando ordem. Não estou dizendo para você ser obrigada a isso. Isso é uma decisão nossa. Mas de espécie alguma. Nós vamos fazer um jejum de 40 dias. Nós dois combinamos, isso é eu e ele. Não tem pega não. Não se apega não. Dorme na mesma cama. Tá ali, mas nada de se pegar. Tem que falar agora.
Por quê? Porque a glória de Deus, ela não dá para ninguém. Tem que ter o tempo para se separar, para se santificar a Deus, para poder se ajuntar novamente e ser um casamento edificado sobre a rocha. Eis aí, pela misericórdia de Deus, quantos ventos violentos já veio contra nós. Mas balança, mas não cai. Essa semana, quinta para sexta, quando vocês cantaram aqui, naquele ensaio, a todos vocês que estavam aqui presentes, quebrou no mundo espiritual algo, uma fortaleza de Satanás. Vocês cantaram com tanta unção. Eu cheguei em casa maravilhada, fui orar e dormir. Deus me deu um sonho, que veio alguém, nós estávamos daquele jeito aqui, fazendo ensaio, já é uma coisa à parte. E veio alguém correndo dali de dentro e veio me dizer: pastora, está vindo uma potestade aí, um povo está matando as igrejas, tudo aí. Só falta Shekinah. Aí eu, que conversa, o sangue de Cristo tem poder, menino. E aí, isso é forte que eu vou falar aqui, tá? Misericórdia, isso é muito forte. Demorei um pouco aqui, quando eu fui sair, gente, mas eu estava pensando até que eu estava já velho demais, eu não estava tendo sonho mais nenhum, tem muito tempo que eu não tinha sonho. Quando eu chego ali fora, não tem mais ninguém da igreja. E aquele tanto de pessoas assim, eu não vou nem dizer a forma dele, porque a gente sabe que é o mal. Aquelas pessoas má. E eu perguntei: cadê meu esposo? Cadê meu esposo? Seu esposo já não existe mais. Hoje Deus deu um livramento de morte, meu esposo. Ele chegou aqui contando que Deus falou com ele não viajar. Ele já estava indo para o carro viajar. E eu estava orando. De manhã eu não conseguia levantar. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Quando eu olhei para trás, eu pensando que ele ainda estava dormindo. Ele estava com as malas despedidas. O quê? Você não vai viajar? Não, Deus falou para você não viajar. E Deus tinha falado para ele não falou nada para mim à madrugada. E quando eu olhei para aquela... Quando eu vi aquele tanto de homem já vindo me pegar. Quando eu fui afastando assim para trás, perguntando para o meu esposo, e não tinha mais ninguém. E eles vinham me pegar, eu acordei com aquele susto. Me sentei, chamei ele, orei, conversei com ele. Fiquei por não entendi nada. E as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Eu continuei a orar naqueles dias, compartilhei com a irmã. Aqui na reunião, não sei, na quinta, sexta-feira, não sei, eu conversei. Aqui na arrumação da igreja de sábado, orei pelo propósito. Cheguei em casa, Deus me deu discernimento. O que está matando as igrejas? Os espíritos da tecnologia. A irmã que eu compartilhei com ela, está bem ali viva. Ela falou: pastora, eu tenho mais ou menos 15 dias que eu tirei do Instagram, parece que eu ia morrer. Parece assim que era uma coisa que eu não podia ficar sem. Por isso que Deus me fez o primeiro a compartilhar com ela. Mas eu não entendi também, eu não entendi. Quando o Espírito de Deus me deu entendimento, eu digo: eu entendi, meu esposo quer saber lá como é que está os mantos da mídia aí, como é que está o povo aí. Eu não vou nem dizer os nomes, porque está gravando, né? E ele fica ali no celular, e eu: amor, pare com isso, pare com isso. Quando Deus me deu o entendimento, que eu compartilhei com ele, nós fomos para o joelho, menino. Nós fomos para o joelho de sexta para sábado, e nós oramos, e esse homem chorava, e esse homem clamou a Deus para se libertar dessa tecnologia que está matando as pessoas espiritualmente, trazendo distração, trazendo desalento. Você fala aqui uma palavra hoje: olha, terça-feira tem isso. Quando é na terça-feira, cadê o povo? Tudo disperso, ninguém nem lembra o que foi dito. As pessoas, o inimigo está matando as pessoas nas igrejas, deixando elas sem virtude do Espírito Santo. Só um jejum de celular para começar. Se deixar de comer, vai ser fichinha aqui. Nós temos que deixar a carnalidade, a artificialidade espiritual. Estamos empurrando Deus com a barriga. A gente vai orar, não tem nem forças para interceder por ninguém. Porque o desalento, o combate fechou a potestade da tecnologia e ludibriou você 3, 4 horas olhando o celular. E quanto mais novidade você olha, quando você vai orar, você não tem força para orar 20 minutos de joelho.
Porque você não tem, é tanta informação, fulano foi preso, ciclano está pego, não sei o quê, é tanta coisa que sua mente fica assim, você não tem uma aproximação no céu, não sabe nem o que mais é presença de Deus, não tem mais alegria de chamar ninguém, de lutar por vida nenhuma, nem pela sua própria casa, nem por você mesmo. Ou nós agora tomamos uma postura diante do Senhor. Abra sua Bíblia, Isaías 58. Ou nós tomamos agora uma decisão. Nós temos 60 dias em concerto na igreja. 60 dias fez ontem. Que os cultos nos lares, o concerto com as famílias. Lá em casa precisava também. Lá em casa está precisando de arrancar uns espinhos do coração. O culto doméstico lá em casa também fez efeito. Menino, voltou assim, aquele amor pelo meu esposo, aquela alegria. Estou dizendo, sério. Pelos meus filhos, pela vida cristã, sabe, lavando a alma, assim, trazendo aquele renovo. Só que agora a gente tem que entrar numa dimensão maior. Para que isso dê continuidade em nossas vidas, para que pelo menos a gente possa alcançar o cunhado, a cunhada, o irmão. Você olhar para um lado, você vai ter que fazer um jejum primeiro, se separar para Deus, fazer um propósito, fazer, como diz, cortar o pecado que está trazendo praga, a distração da artificialidade. Não podemos levar uma igreja com artificialidade, demonstrando que não precisa se converter, porque os líderes vão ser o primeiro a ser cortado a cabeça. E está acontecendo em toda a terra, aonde os líderes, pastores não têm mais alegria, vivem empurrando com artificialidade, escondendo os pecados atrás da aparência, da máscara. Porque para eles é só pregar para o povo. Eu não quero uma vida dessa para mim não. Não quero mesmo. Eu quero, se eu não estiver aguentando, eu vou ajoelhar como eu tenho feito. E vocês tudo vai me ajudar em oração. Mas eu não vou ficar com capinha, com mascrinha aqui, mostrando uma coisa, para incentivar vocês. Deus é bom. E sendo que Deus não é bom para mim. Eu quero dizer que Deus é bom e está sendo bom de verdade. Eu não posso ficar aqui dizendo uma coisa para vocês e viver outra coisa. Que graça terá para a minha vida? É melhor ir vender tomate, fazer alguma coisa, din-din, sei lá o quê, do que ficar aqui vivendo dos dízimos de vocês e com máscara, enganando. Porque eu tenho que ganhar os dízimos. Eu não tenho medo não. Se for preciso eu volto trabalhar hoje. Não tenho medo de trabalhar, de voltar a vender coisa de novo, muamba, seja lá, roupa, sapato, seja lá o que for. Mas eu não quero ficar mostrando mascarinha para ninguém. Primeiro que tem que tirar as máscaras aqui somos nós. Tirar nossas capas. Não está bem não? Pois nós vamos plantar o jejum aqui e dizer, aqui gente, como nós temos feito. Não estamos bem não estamos enganando ninguém. Por isso que quando eu falo aqui que Deus é bom, Ele tem sido bom mesmo. Diga glória a Deus. Não tem sido um peso para mim servir o Senhor. Peso do Senhor não tem sido para mim. Tem sido feliz, alegre, me gastar em prol do Senhor. Esse dia eu fiquei em casa, acho que foi um dia, essa semana de folga, que não teve, não mover, não teve ninguém, não chamei. Meu Deus, eu já estou pecando, o que é que está faltando? Parecia um vazio. Eu estou com saudade do barulho do povo. Cadê o povo? Cadê? Eu já fiquei pensando que estava ruim, porque um dia foi 2 que eu tive de folga essa semana. Porque é bom cuidar de alguém. E quando alguém nos dá muito trabalho, é porque aquela área ali a gente precisa se converter. Não pode ser pesado, não pode ser sofrido. Eu aprendi isso de 10 anos para cá. Antes não, antes era triste. Eu sentava no último banco. Falei, o quê? Aprendi a me converter.
Uma pessoa vem me dar trabalho a ponto de eu não aguentar, procura outra igreja, meus amores. Fica lá vai ser bom. Você vai procurar outro lugar, lá você vai ficar feliz. Porque aqui o negócio é assim. Nós confessamos nossos pecados, nós abraçamos uns outros, nós falamos que estamos fracos e o Senhor vem nos fortalecer. Diga glória a Deus. Então, procure um jeito de você conversar com o seu cônjuge para fechar essa parte. Para você santificar. Você vai ver quando você volta a se abraçar, mas é um abraço, menino, renovado. Quando você diz que Jesus Cristo é o Senhor do seu casamento. Quando você se separa, não é separar de quarto. Se não aguentar a tentação, amém. Fique lá no outro quarto por 3, 4, 5 dias, quanto você precisar, em santidade, santificando sua vida. Não é separar brigando, não é separar porque, agora eu não estou aguentando mais sua cara. Não, é separar santificando. Você vê que quando você se ajunta, é outro mundo, menino. Muito bom, porque Deus, Ele nunca toma o que a gente tem. A gente se dá para Ele e Ele retribui para a gente 100 vezes mais aquilo que a gente renunciou para Ele. Amém? O jejum que agrada a Deus. Já foi mais ou menos dito, né? Mas aqui, o capítulo 58 de Isaías, fala a observância devida do jejum. Que é para poder você ver que o jejum, ele edifica a sua alma. Quando a gente terminar de ler, você vai ver. Ele traz vida para você. Quando a gente jejuma certo. Vamos ler, rapidinho aqui. O versículo 1. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta. E anuncia o meu povo as suas transgressões são. E a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. É assim que o povo é. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não leva em conta? Eis que dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando, assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Deus não atende. Deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui sobre o versículo 3 e 4. Olha, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Você já viu aquelas pessoas ranzinza? E aí elas não percebem que no dia que estão jejuando, elas não podem ser opressoras. Ai, essa poeirinha aqui, ai, tira a poeirinha. Ai, mas não afastou isso aqui. Ela começa a exigir dentro de casa. Ela começa a contenda. Ela fica irritada. Ela não tem a paciência. Ela não se toca que está jejuando. Então, ela começa a contender, brigar. E nos dias que está jejuando, você tem que morrer. Você vai exigir alguma coisa? Refreia. Oh, agora não, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim. Não vai contender. Ah, não, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou jejuando. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Então você vê que o jejum não é só deixar de comer. O versículo 4. Eis que jejuai para contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Você está jejuando, mas você está contendendo, como eu já falei. Rixosas. Isso tem que morrer dentro de nós. Punhos iníquos significa você falar de alguém, dar punhaladas, como se fosse com a faca, usar a sua língua para fazer crítica. Sabe, pessoa debochenta? Ela está tão vazia que ela não tem temor de comentar algo de alguém. Ela comenta debochando, ela comenta, olha lá, ela olhou para mim assim, ela não tem temor, ela não tem profundidade no Senhor.
Ela fala vazia. Então aqui o Senhor está falando, dar punhos é isso, iníquos. É você trair a pessoa. Uma vez eu chamei meu pastor careca. Tinha uma maneira debochenta. Meu pastor Jorge Ares, na época, Deus me fez eu chorar uma tarde inteira. Na minha casa. Falar de ungido de Deus. Pode ser meu melhor amigo. Ou você se cala ou se saia da minha casa. Não aceito falar de pastor nenhum e de ninguém. Pode ser minha amiguinha. Eu e meu marido, nós dois vigia como doido. Nós loucos. Ficar falando mal do outro, nós dois. Usar a minha amizade, o amor, a liberdade que nós temos para ficar dando punhalada, falando dos irmãos. Cadê a misericórdia? Cadê a piedade? Se fizermos um comentário, para procurar uma solução, mas com temor. Não é ficar debochento, aquilo lá, quer nada com Deus, não. Se falar assim, já corta na hora. Não aceito. E também não é para aceitar. Amizade nenhuma minha pode ser covarde. Eu corto, não gosto de gente assim. Quando eu errar é para, pastora, a senhora está errando aí, a senhora vigia na terra. Eu, misericórdia, o Senhor tem misericórdia de mim. Porque nós não podemos andar com pessoas omissas. Nós temos que andar com pessoas que tenham coragem. Tudo bem, viver, andar ali, mas amizade, não, peraí, está errado. Você querer ser pessoas que ficam te alisando, nem precisa ficar meu amigo, nem precisa ficar perto de mim, que eu nem vou. Nem preciso, nem faço questão. Quero pessoas perto de mim que me ajudem a me converter. Tem pessoas que se chamar a atenção dele, já fica perebento, todo ofendido. Me chamou a atenção. Então fica com um amigo que não te chama atenção. Esses dias eu estava até assistindo, quando eu ainda estava assistindo um pouco. Eu não vou deixar de assistir as coisas, mas tem limite, 5, 10 minutos. Aí passou o Paulo Marçal. Procure um amigo que diga, está de mau hálito, de CC, tu está fedorento, miserável. Se cuide, se ajeita. Esse é seu amigo, procure esse jeito. Procure um aí na esquina, essa gente boa, que manda você se ajeitar, que manda você se consertar, que diz que sua roupa está pelada, essa roupa está feia, indecente, muda essa roupa. Precisa falar também assim. Fale com jeito, sei lá, do seu jeito, mas fale. Tem minhas irmãs que vestem umas blusas, uns vestidinhos de salsicha. Rapaz, irmão, com vestido de salsicha perto de mim. Eu já olho assim, meu Deus, um vestido mais folgadinho, bota um trem por cima. Não precisa ficar marcando suas curvinhas para mostrar para os irmãos. Então nós não podemos ficar acostumados uns com os outros. Meu amiguinho, não posso chamar atenção que vai ficar de mal comigo. Pode ficar. Se não me amar assim, está entendendo? Você fica com medo. Mas tenha coragem de falar mal dele por detrás. Você é um covarde, uma covarda. Entendeu? Para Deus, você é uma peste. Deus está ali olhando bem lá assim. Eu vou confiar o quê numa peste dessa? Que fica dando punhalada pelos outros, pelas costas, fica criticando a igreja, já sai da igreja dentro do carro. Você viu o pastor falando ali, quer formar, eu vou dar meu dinheiro. Pode ficar com seu dinheiro, Deus vai contar outro. Aqui não foi feito com político nenhum, com nada, com o mesmo povo que está aqui, esse pouquinho de gente aí. O milagre aconteceu ou não? Quem diga que é verdade, diga amém. Os tesoureiros estão tudo aí me olhando para ver se eu estou mentindo. Tem não. Aqui não tem engano e com chavinho não. A gente espera tempo certo, fica orando. Agora dá. Aí começa os 5 pães, 2 peixinhos. Deus faz milagre, você como é que é? E vai. A coisa vai acontecendo. Pode demorar 1 ano, 2. Mas nós temos que achar Deus dentro de nós. Falar de Deus é uma coisa. Ele disse para Abraão, tu anda na minha presença e ser perfeito. Nós não podemos acostumar. Agora, falar a verdade, de vez em quando a gente não pisa no tomate? Pisa. Mas a gente não pode se acostumar. Faz um comentário. Epa, Jesus tem misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Senão a gente fica com a fé velha, enferrujada. Uma pessoa sem virtude. Entendeu? Fica uma pessoa sem alegria, um casal morto. Não tem prazer. A terra se torna uma desolação. Não tem mais alegria na igreja. Se foi. Por quê? Porque a dureza do coração que começa a fazer assim. Como a gente viu lá em Zacarias, vocês anotem isso aí. Porque isso aqui para renovar novamente vai ser difícil. Versículo 5.
Seria este o jejum que escolhi? Que o homem num dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solta as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, despedace todo jugo. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Não vamos trazer julgo, você fazendo comentário, Satanás pega julgo contra aquela pessoa. Seria isso o jejum que o Senhor escolheu? Não. Porventura, não é também que reparte, versículo 7, teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desobrigados, e sirva o nu e cubra, e não te esconda da tua semelhante, do teu semelhante? Quando você começa a jejuar, automaticamente alguém começa a te pedir as coisas. É impressionante. Alguém bate, alguém precisa de você. A gente não pode estar pegando o povo da rua, é lógico, trazendo para a nossa casa. Não é isso que está dizendo. É que nós devemos acolher uns aos outros. Nossa casa tem que ser um celeiro da graça de Deus, para trazer uma alegria, para trazer um café, para trazer alguém, até mesmo que esteja passando na rua, divida o pão com ele, dê para ele. Não fique, eu vou dar R$5 para ele, vai fazer o quê? Está bêbado? Não, dê para ele, deixa fazer o que ele quiser, dê comida para ele, ajude alguém que passar perto de você, se tiver. Alguém automaticamente pede uma ajuda para você, preste atenção nisso para você ver. Então começa a usar a misericórdia, o quebrantamento, perdoar, liberar aquelas pessoas que te ofenderam. O jejum, a primeira coisa, quando eu vou jejuar, Senhor. Então você começa já a pensar, agora eu já começar a tirar todo esse peso dentro de mim. Eu quero amar essa pessoa, Deus, e começa a orar por ela. Deixou de comer, sim, marque o jejum, o período que você tenha condições de fazer. Mas você começa a perceber, usar a misericórdia. Como você jejua e nada muda? É porque só deixou de comer. Perdoe. Tira o jugo que você está julgando alguém. Aquela pessoa talvez não tenha a virtude que você gostaria, mas Deus também ama ela. Deus não deixou de amar aquela pessoa porque você tem um problema com ela, não. Ela é amada de Deus igual você. Então não fique julgando ela, condenando. Já começa a liberar perdão. Perdoa, Senhor, ela, perdoa. Traz piedade, Senhor, compadece dela, Pai, assim como de mim, Pai. Eu quero a tua misericórdia, compadeça dela também, Senhor. Perdoa ela por todo o mal que me fez. Eu estou ressentido sim, Pai, mas eu quero lavar o meu coração com o teu sangue. Começa a fazer esse tipo de oração. Você pode jejuar 2 horas, meus irmãos. Você vai ver a bênção, como você vai ver aqui escrita. Ó. Eu li até, ou então, o versículo 8, eu li o versículo 7, agora o 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça fará adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Alguém quer isso aí para a sua vida? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritará por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Quem quer isso para a sua vida? Se tirarem do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como a meio-dia. Sabe o que significa isso? É quando você vê uma pessoa aflita, você parar para ajudar ela. Você ouve ela, ajuda ela a sair daquela aflição. Eu lembro que um dia tem uma irmã aqui, né, irmã querida? Nós ficamos de 9 às 5 da tarde. Eu parei toda a minha vida. Essa irmã estava numa aflição. Aquele dia era um dia mau para ela. Eu morava bem aqui dentro da igreja. Eu sentei com ela no sofá, deixei tudo que eu tinha que fazer. Eu podia fazer isso. Se você não puder fazer, mas marque com ela o horário que você pode. E nós sentados ali, esperando a direção do Senhor. E ela chorava. Eu ficava do lado dela. Sem saber mais nem o que dizer, que tamanho era a dor. Nós ali, sentados, esperando Deus. 5 horas da tarde, Deus deu a direção. Quando Deus deu a direção, aliviou a alma dela. Não foi, irmã querida? Aliviou a alma. Ela foi para casa, leve. Eu fiz o meu jejum para o Senhor. Alimentei uma alma aflita.
Você tem uma alma aflita que depende de você consolar ela? Quem é ela? Ou você vai fazer igual Caim, que chegou lá na frente, todo doidinho. Doidinho aqui, os irmãos que é da igreja sabem o que estou falando. Se disfarçando, né, que Deus não tinha visto. Fala assim, Deus viu e Deus vê. Aí Deus perguntou, cadê teu irmão Abel? Eu por acaso sou cuidador de irmão, Deus? Ele já tinha matado o irmão dele. Mas Deus avisou ele, não mate ele. Ou seja, o pecado já aporta no capítulo 4 de Gênesis. Cabe a você dominar. A quem que você deve consolar, alimentar a alma aflita dele? Quem? Ajudar a alma aflita. Alguém te pede socorro, mas você fala, ajudei essa pessoa já tantas vezes, é um ingrato, quero saber dele, mas não. Ei, Deus não desistiu dele, é você que Deus vai contar para ajudar ela. Quantas vezes? Quantas vezes ele precisar. Oh, diga glória a Deus. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais falta. Diga glória a Deus. O Senhor fortalecerá a sua alma. Você será como jardim regado em lugar que ninguém vê solução. Você já vê o caminho para sair. Você tem a direção do Senhor. Você gritará, como ele falou no versículo anterior, e dizendo, e ele diz, eis-me aqui. O Senhor será sempre presente. Quando nós nos debruçarmos a manter a palavra do Senhor. Quando nós começamos a rejeitar os filhos de Deus. Deus não quer que Deus faça com você o que Ele fez comigo. 14 anos. 7 para revelar o que Ele queria. E 7 para eu praticar o que Ele queria. Amar os filhos dEle como eu estava amando o meu. Não queira não. Porque senão Ele permite uma coisa na sua vida. Uma brasa se apega aqui, ó. Você não quer mudar de vida não? Ou você morre, ou você muda. Era assim que era a minha sentença. Ou eu fazia o que Deus queria, saía perdoando a todos os malfeitores que tinham nos ofendido, os ingratos, os traidores, ou eu, hora dessa, não estava mais aqui. Nós temos 2 opções. Ou nós somos crente, porque Deus não vai abrir mão de você. E Ele não deixa que eu e você crie asinhas, de onde doidinho. Ele permite algo que a gente vai ter que se dobrar. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, versículo 12. Levantarás fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha, restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Diga em nome de Jesus, os meus filhos serão bênção para a minha vida. E aonde eles estiverem, eles serão reparadores de brecha. Amém? O versículo 13. Se desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Sabe, irmãos, que Deus tem prazer no descanso? Tem gente aqui que está, uma pessoa lá, né? Chegou lá à porta da casa com a esposa, a bichinha desceu. Aí quando eu fui, irmão, uma paz, querido. Você está tão sumido. Ele já foi dando a marcha assim, trabalho. E arrancou o carro. Olhei, falei, mas rapaz, essa vida estava desviada, sem trabalho. Nós ficava clamando a Deus para essa vida ter um emprego. E agora uma arrogância dessa. Não tem tempo para vir para a casa do Senhor. É sério? Oh Deus, tenha piedade. Só preocupado com seus interesses. Não tem um dia para Deus. Deus se agrada que você tire um dia aqui. Deus estipulou o sábado, porque o povo era escravos no Egito. Então Deus tinha que estipular para que eles pudessem parar e ser grato por tudo que Deus fez. Então Deus botou essa lei para que o povo pudesse parar. Então hoje nós temos que parar dia de domingo, nós temos que parar de sábado. Qual é o dia da sua folga? Usa ele
para você descansar na presença de Deus, para você ser grato pela sua família, pela sua casa, pelo pão de cada dia, para você observar, cama gostosa, Deus, obrigada pelo que o Senhor fez. Esse é o sábado que Deus quer de nós. Jesus Cristo veio como o Senhor do sábado. Ele é maior do que todos os sábados. Então, se sua folga for no sábado, glória a Deus, faz no sábado. Nós não somos que viver igual o povo lá do Israel. Pastora, por que tem que mudar isso aqui? Não mudou. Jesus veio e cumpriu a palavra, para que nele nós cumprimos toda a lei. Amém? Pastora, e por que a gente hoje, aqui na igreja, não cumpre o sábado e tem que ter o dízimo? Não é da lei? Sim. No capítulo 7 de Hebreus, lá está estipulado por que temos que continuar. Foi passado do mortal para o imortal, que é Jesus Cristo. Só você ler lá. Se tivesse sido só na lei, nós não cobrávamos dízimos aqui. Nós nem falávamos de dízimo. Nós não estamos cobrando. Nós não cobramos dízimo. A gente está dizendo que se você tiver fé, dizime. Se não tiver, fique com ele para você. Não precisa se atribular aqui. Não, você não vai ser maltratada, que nós vamos sorrir para você. Você vai ser tratado do mesmo jeito. Só que você não vai ter experiência. Não vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Já estou terminando. Agora veja. No meu santo dia deleitoso, vou ler de novo. Se desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares o sábado deleitoso, ou seja, um dia de descanso, deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, olha agora, gente, eita, fecha com chave de ouro, ó. Então te deleitará no Senhor, e te fartarei, te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com herança de Jacó, Israel, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Não faltará vigor para você viver alegremente com Deus. Por isso que as pessoas chegam na igreja, não acham, ai, daqui a pouco, não quero mais. Eu tenho 36 anos, se eu pudesse eu morava aqui dentro. Eu estou até querendo vender a minha casa, eu quero fazer uma casa ali, aqui em cima, que tem um vão grandão ali, vazio, eu estou querendo fazer uma casa, para eu já morar aqui dentro. Uma vez eu larguei minha casa lá e vim morar aqui dentro, foi uma bênção. Aí meus filhos, foi uma situação que a gente passou, aí eles implicavam comigo, olha, eu vou botar minha cama aqui no altar. Aí eu aceitava Jesus 5, 6 vezes por dia. Isso que vocês estão implicando, que eu sou fanática? Eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor da minha. Tá bom? Porque eu sabia que não era eles. Implicando que eu era fanática. Hoje eles entendem, hoje eles são gratos por nós ser assim. Doido por Jesus, doidinho por Jesus. Mas teve uma época que foi difícil. Enfim, nós passamos por tanta coisa, deixa para lá. Já passamos. Vamos para cima. Então nós teremos uma alma vigorosa. Nós teremos uma alma alegre. Nós teremos vigor para que alguém, quando queira nos tirar, é tudo em minha vida. Eu me deleito, eu estou alimentado por Deus. Olha, saia de perto de mim, não me tire da presença de Deus. Eu amo sua vida. Mas eu não posso deixar de ir para a casa do Senhor. Me perdoe, eu amo adorar, eu amo louvar, eu quero estar com Deus. Você está querendo ficar lá perto dos pastores? Sim. Tem um irmão que não vem mais na igreja, porque a esposa dele ficava implicando, é tudo agora, você está obedecendo os pastores. Ele implicou, tá bom, ele disse que nunca saiu da igreja, mas também não vem mais. Casais que ficam implicando com o outro, porque o outro quer se dedicar a Deus. Então sua alma será um jardim regado, um lugar de deleite, um lugar de alegria, sua casa, sua vida, aonde ninguém tirará você, então te deleitará no Senhor. Versículo 14. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Herança de Deus. Sua vida terá sentido, terá alegria, por poder você até passar provações. A aprovação, eu já faço é tirar onda.
Olha, Satanás, você desiste de mim. Quanto mais você me aperta, eu vou adorar mais a Deus. Sai logo. Então se virar de sabe de quê? De vitamina. E quando eu ficava muito, fica tentando minha alma, eu digo, olha, é minha vitamina. Eu oro mais, e busco mais, e adoro mais. Desista de mim, Satanás. Porque não tem lugar. Me deleito no Senhor e na força do seu poder. Deleite você no Senhor e na força do seu poder. Diga glória a Deus. Eu quero perguntar a você: tem algo aqui nessa palavra que você disse, eu quero isso para a minha vida? Eu estou precisando. Vai ficando de pé. Eu quero que essa alma minha fique deleitosa, assim como o jardim regado. Eu quero que o pecado, quando chegar perto de mim, eu fale, eu tenho nojo de você, pecado. Eu não vou contar aonde, nem como é que foi. Mas o inimigo, ele veio com uma tentação, uma coisa esquisita. Em um certo lugar, que eu não vou dizer porque está gravando, espero que já pare essa gravação aí. Eu fui resolver um problema muito